Minha esposa me traiu com meu melhor amigo. E eu me vinguei da pior forma. Vou começar pelo momento que ainda fica na minha cabeça quando menos espero. Era uma sexta-feira à noite e eu estava parado na calçada em frente ao bar onde meu melhor amigo havia me convidado para comemorar meu aniversário. Através do vidro eu podia ver ele sentado numa mesa do fundo. E do lado dele estava minha esposa. Eles não sabiam que eu estava chegando naquele momento. Eu havia saído mais cedo do trabalho de surpresa para aparecer antes do combinado. O que eu vi através daquele vidro em 30 segundos mudou os 5 anos anteriores de uma forma que não tem como desfazer. Mas vou contar do começo. Porque o começo importa para entender o tamanho do que aconteceu. Tenho 37 anos. Sou gerente de logística numa transportadora de médio porte aqui no Paraná. Trabalho nessa área há 12 anos, comecei como operador e fui subindo, o que significa que conheço cada parte do processo e que sou o tipo de pessoa que não aceita resposta vaga quando quer saber o que está acontecendo. Essa característica foi importante nessa história. Para o bem e para o mal. Minha esposa se chama Renata. Tem 34 anos, é farmacêutica, trabalha numa rede de farmácias da cidade como supervisora de 3 unidades. É uma mulher organizada, precisa, que raramente deixa algo pela metade. A gente se conheceu há 7 anos numa festa de um amigo em comum. Eu havia chegado cedo sem querer porque havia confundido o horário, ela havia chegado cedo de propósito porque detestava entrar em festa lotada. A gente ficou conversando por 1 hora antes de qualquer outra pessoa aparecer e foi o suficiente. Namoramos por 2 anos. Casamos. Compramos um apartamento num bairro que os dois gostavam. Não temos filhos, foi uma decisão que a gente tomou no começo e nunca revisou de verdade. E o meu melhor amigo se chama Diego. Diego tem 38 anos. É arquiteto, tem um escritório próprio de pequeno porte, é uma pessoa extrovertida e engraçada que conhece todo mundo onde chega. A gente se conheceu na escola com 12 anos e nunca perdemos contato. Foi padrinho do meu casamento. Jantou na minha casa mais vezes do que eu consigo contar. Conhecia a senha do Wi-Fi de cor. 25 anos de amizade. Esse é o contexto. Esse é o tamanho do que aconteceu. Os primeiros 4 anos de casamento foram bons. Não vou romantizar porque não era perfeito, tinha as dificuldades de qualquer casal, mas havia uma base real, uma parceria que eu considerava sólida, um projeto de vida que os dois acreditavam. O 5º ano foi quando as coisas começaram a mudar. Renata havia passado por uma promoção que havia aumentado a responsabilidade e o estresse do trabalho de forma significativa. 3 unidades era mais do que ela havia gerenciado antes, havia uma equipe maior, havia mais deslocamento entre as farmácias, havia uma pressão de metas que era diferente do que ela estava acostumada. Ela ficou mais ausente em casa. Mais cansada. Mais dentro da própria cabeça. Eu atribuía ao trabalho. Fazia sentido. E o Diego havia passado por um divórcio naquele mesmo período. O casamento dele havia durado 2 anos e havia terminado de forma difícil, sem filhos mas com uma briga de inventário que havia sido desgastante. Ele havia ficado abalado de formas que eu havia visto mas que ele tentava minimizar com aquele humor que sempre usava para cobrir as coisas sérias. A gente havia se visto com mais frequência naquele período. Eu havia tentado estar presente para ele como ele havia estado em momentos difíceis meus ao longo dos anos. E havia trazido ele para dentro de casa com mais frequência. Jantares, fins de semana, aquela proximidade de quem está tentando ajudar um amigo que está passando por uma fase ruim. Olhando de trás para frente eu consigo ver o que estava construindo sem saber. Os primeiros sinais começaram os 6 meses antes daquela sexta-feira. A primeira coisa foi pequena. A Renata havia começado a mencionar o Diego com mais frequência nas conversas. Não de forma suspeita, só com uma naturalidade nova que eu não havia notado antes. Ela havia sempre gostado dele como pessoa, como todo mundo gostava, mas havia uma familiaridade nova na forma como falava sobre ele que eu registrei sem saber o que estava registrando. A segunda coisa foi uma mudança no padrão do celular dela. Não dramática, não do tipo que você imagina quando pensa em alguém escondendo alguma coisa. Só o volume havia ido pro silencioso de forma permanente. E o celular ficava um pouco mais perto em alguns momentos. A terceira coisa foi uma tarde de sábado que eu havia saído para resolver uma coisa e voltado mais cedo do que havia dito. O Diego estava em casa. Isso em si não era incomum, ele aparecia às vezes sem avisar e sempre havia sido bem-vindo. Mas havia algo no clima quando eu entrei que eu não conseguia nomear. Uma rapidez no jeito que os dois se afastaram do sofá onde estavam sentados quando ouviram a porta. Uma normalidade que parecia ligeiramente ensaiada. Não disse nada. Guardei. Durante os meses seguintes eu fui guardando coisas. Não de forma paranoica. De forma metódica,
como é minha natureza. Fui notando padrões, inconsistências pequenas, momentos que isolados eram nada mas que juntos começavam a montar algo. A Renata havia começado a sair mais. Não de forma absurda, não noites inteiras, mas saídas que antes não existiam. Happy hours com colegas que ela raramente havia mencionado antes. Eventos de trabalho em horários que eu não havia questionado porque eram plausíveis. O Diego havia ficado menos presente de forma que eu só percebi depois. Havia começado a recusar alguns convites meus com justificativas que sempre faziam sentido. Veja bem, não havia sumido. Mas havia um ajuste no padrão que eu notei. Havia também uma coisa específica que aconteceu 2 meses antes daquela sexta-feira e que ficou arquivada na minha cabeça de forma diferente das outras. Eu havia chegado em casa numa tarde e a Renata estava no telefone. Ela não havia me ouvido entrar. Quando me viu, ela terminou a ligação rapidamente, disse que era uma colega de trabalho e mudou de assunto. Nada extraordinário. Mas havia algo na forma como ela havia terminado a ligação, rápido demais, com uma mudança de tom que eu havia pegado no segundo antes de ela me ver, que ficou. Eu havia tentado fazer a conta daquelas coisas juntas de forma racional. Tentei encontrar interpretações que não fossem a que estava começando a se formar na minha cabeça. Não encontrei. Mas também não tinha nada concreto. E eu sabia que chegar com uma acusação sem prova era a pior forma de iniciar aquela conversa, que ia me colocar numa posição vulnerável e ia dar a ela a oportunidade de usar minha falta de evidência contra mim. Sou gerente de logística. Planejo antes de agir. Então continuei guardando. Continuei observando. E fui chegando em algumas conclusões que eu precisava confirmar antes de fazer qualquer coisa. A primeira conclusão era que se havia alguma coisa acontecendo entre eles havia um padrão que eu poderia identificar se olhasse com atenção suficiente. Momentos onde os dois estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem que eu estivesse, nos períodos em que ela havia dito que estava em outro lugar. A segunda conclusão era que eu precisava de algo concreto antes de confrontar qualquer um dos dois. Não por frieza, mas porque sem algo concreto eu sabia que ia aceitar uma explicação que não era verdadeira porque ainda queria acreditar que havia uma explicação razoável. Comecei a prestar atenção nos horários de uma forma diferente. Havia uma coisa específica que eu havia notado. Quando a Renata saía para esses happy hours ou eventos, ela geralmente voltava no intervalo de tempo que eu havia começado a registrar mentalmente. Não de forma calculada no começo, mas o padrão foi ficando visível. Havia também o escritório do Diego, que eu conhecia bem por ter passado lá muitas vezes ao longo dos anos. Era num bairro específico da cidade, num prédio que eu poderia identificar de longe. Numa terça-feira à tarde eu havia saído mais cedo do trabalho, coisa que às vezes acontecia quando eu compensava horas que havia feito no fim de semana. Não havia avisado a Renata porque não havia sido um plano, havia simplesmente saído mais cedo. E no caminho para casa eu havia passado perto do bairro onde ficava o escritório do Diego. O carro dela estava estacionado a uma quadra do prédio. Eu fiquei parado no sinal olhando para o carro dela por alguns segundos. Depois fui para casa. Ela havia chegado 2 horas depois dizendo que havia ficado num happy hour com a equipe. Havia me contado detalhes, nomes de colegas, algo engraçado que havia acontecido. Uma história completa. Eu ouvi com atenção. Disse que entendi. Naquela noite eu havia chegado naquele ponto de clareza fria que eu descrevi antes. Não havia mais forma razoável de interpretar o conjunto de coisas que eu havia guardado de uma forma diferente da óbvia. Mas eu ainda não tinha o concreto que precisava. Então fiz uma coisa que eu havia evitado fazer até então porque havia algo naquilo que me incomodava profundamente. Fui verificar as contas do celular. Não o celular dela, que tinha senha. Mas a conta da operadora, que era conjunta porque a gente havia feito um plano família anos atrás e que eu tinha acesso como titular. Na fatura havia o histórico de ligações. Não o conteúdo, só os números e a duração. Havia um número que aparecia com frequência nos últimos meses que eu não reconhecia. Frequente o suficiente para ser relevante, com durações que eram de conversas reais, não de mensagens de voz. Fiz o que qualquer pessoa faz. Pesquisei o número. Era o celular do Diego. Fiquei com aquele resultado na tela por um tempo. Não era prova de traição. 2 amigos podem ligar um pro outro. Mas a frequência, combinada com tudo que eu havia guardado, combinada com o carro perto do escritório, combinada com o clima daquela tarde de sábado quando havia chegado mais cedo, formava um quadro que eu não conseguia mais interpretar de outra forma. Passei uma semana vivendo com aquele quadro dentro de mim. Era uma semana antes do meu aniversário. O Diego havia me ligado para combinar de ir a um bar que eu gostava, disse que queria comemorar junto, que ia ser ele e mais alguns amigos. Disse que era surpresa, que eu não devia falar com a Renata ainda porque ela também iria. Eu disse que adorei a ideia.
Combinamos o horário. E então decidi sair mais cedo do trabalho naquele dia sem avisar ninguém. Não havia um plano específico. Havia uma decisão de que eu queria ver antes de ser visto. Que queria ter aquela confirmação antes de entrar num ambiente onde precisaria performar normalidade por horas. Cheguei 40 minutos antes do combinado. E foi então que fiquei parado na calçada olhando através do vidro. Eles estavam numa mesa do fundo. A linguagem corporal entre eles não era de dois amigos esperando um terceiro. Era de duas pessoas que estavam confortáveis uma com a outra de um jeito específico que não precisa de descrição detalhada para ser entendido. Ficou 30 segundos. Foi suficiente. Eu me afastei da janela antes que qualquer um dos dois me visse. Fui sentar num banco de praça meio quarteirão do bar. Fiquei lá por uns 20 minutos olhando para a rua. E então tomei uma decisão que é a parte que dá o nome a essa história e que é a mais difícil de contar. Entrei no bar. Fingi que havia chegado no horário combinado. Fingi surpresa quando vi ele lá. Fingi a noite inteira. Brinquei, conversei, comi, bebi, celebrei o aniversário. Por 4 horas eu fui a versão mais convincente de mim mesmo que já produzi. A Renata estava presente e animada. O Diego estava presente e animado. Os outros amigos que estavam lá não sabiam de nada e estavam genuinamente celebrando. Eu sabia de tudo e não disse uma palavra. Isso é a vingança da pior forma que o título menciona. Não foi nada dramático, não foi nada que alguém de fora teria identificado como vingança. Foi eu decidindo deliberadamente não confrontar naquele momento, não explodir, não dar a eles a satisfação de me ver descontrolado. Foi eu decidindo que ia agir no meu tempo e do meu jeito. Nos dias seguintes eu fui preparando o que precisava preparar. Conversei com um advogado. Não para pedir divórcio imediatamente, para entender o processo, o que eu precisava documentar, como proteger o que era meu antes de qualquer confrontação pública. Organizei documentos financeiros. A gente tinha uma conta conjunta e investimentos que estavam no nome dos dois. Não movi nada ilegalmente, só entendi o que estava onde e o que era meu por direito. Conversei com minha irmã. Ela foi a única pessoa que soube antes de tudo acontecer. Não minha mãe, que teria transformado em crise familiar imediata. Minha irmã, que ouviu tudo, ficou em silêncio por um tempo, e então disse: "Você sabe o que quer fazer?" Eu disse que sabia. Ela disse que ia me apoiar independente do que fosse. 2 sábados depois do meu aniversário eu pedi que os dois viessem em casa. Não juntos, em horários separados. Primeiro o Diego às 10 da manhã. Depois a Renata, que eu disse que precisava sair e voltaria ao meio-dia. Quando o Diego chegou eu estava sentado na sala. Ele veio com aquela energia de sempre, perguntando se tinha café, fazendo piada sobre alguma coisa. Eu disse que tinha uma coisa para conversar. Ele sentou. Eu disse o que sabia. Não de forma agressiva, não de forma que precisasse de resposta imediata. Coloquei os fatos como eu os havia reunido e fiquei quieto depois. O silêncio que veio foi diferente de qualquer silêncio que eu havia experimentado com ele em 25 anos. Ele não negou. Ficou olhando para a mesa por um tempo. E então disse que havia sido um erro que havia começado num momento de vulnerabilidade e que havia continuado de formas que ele não havia sabido parar. Que havia tentado terminar algumas vezes. Que sabia o tamanho do que havia feito e que não havia desculpa que fosse suficiente. Eu ouvi tudo. Depois disse uma coisa que havia chegado naquelas 2 semanas de preparação. Disse que 25 anos de amizade havia me ensinado que ele era capaz de coisas boas que eu havia admirado ao longo de toda a vida. E que aquela mesma pessoa havia feito uma escolha que destruía algo que era irreparável. Disse que não queria mais ter contato. Ele disse que entendia. Saiu sem dizer mais nada. Eu fiquei na sala por uns 30 minutos antes da Renata chegar. Quando ela entrou eu estava no mesmo lugar onde havia estado com o Diego. Ela percebeu que algo estava diferente antes de eu dizer qualquer coisa. Me conhece bem o suficiente para isso. Eu disse o que sabia. Do mesmo jeito que havia dito pro Diego. Com os fatos, sem explosão. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que havia uma explicação. Eu disse que podia explicar se quisesse, mas que o que eu havia visto e documentado não tinha interpretação diferente da óbvia. Ela ficou quieta de novo. E então disse uma coisa que eu não havia esperado. Disse que havia terminado com o Diego 2 semanas antes.
Que havia chegado num ponto onde havia percebido o que estava fazendo e havia tentado consertar por conta própria antes que eu descobrisse. Perguntei por que havia terminado. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia percebido que havia jogado fora algo real por algo que não era. Eu ouvi aquilo. E disse que a conclusão que ela havia chegado tarde demais não mudava o caminho que havia tomado para chegar lá. Aquela conversa durou horas. Saiu muita coisa dos dois lados, coisas que haviam ficado guardadas por anos que aquele momento trouxe à tona. Ela queria tentar reconstruir. Disse isso de formas diferentes ao longo das semanas seguintes. Que havia sido um erro, que havia terminado, que o casamento importava para ela. Eu ouvi cada vez que ela disse isso. E fui sendo honesto comigo mesmo sobre o que eu conseguia e o que não conseguia. Havia uma parte de mim que ainda amava. 5 anos de casamento não desaparecem de uma vez. Havia uma história real que havia existido de verdade. Mas havia também as imagens. O carro perto do escritório. O clima daquela tarde de sábado. A noite do meu aniversário onde os dois haviam estado juntos me celebrando enquanto eu fingia não saber de nada. E havia o Diego. 25 anos. Padrinho de casamento. Senha do Wi-Fi de cor. Aquela parte não era sobre ela. Era sobre uma perda que não tinha como reparar independente do que acontecesse com o casamento. Pedi o divórcio 3 meses depois daquela conversa. Não foi uma decisão de raiva. Foi uma decisão chegada depois de terapia, de tempo, de honestidade sobre o que eu era capaz de reconstruir e o que eu não era. Porque havia uma coisa específica que o psicólogo me ajudou a ver e que foi a mais importante. Eu havia ficado naquelas 2 semanas entre a janela do bar e a conversa no sábado preparando de forma metódica. Havia sido frio, calculado, eficiente. E havia uma parte de mim que havia se sentido bem com aquela frieza, com aquele controle. E aquela parte precisava ser examinada. Porque a frigidez com que eu havia gerenciado aquilo não era força. Era uma forma de não sentir o que era grande demais para sentir de uma vez. O processo de divórcio levou 6 meses. Foi razoavelmente civil porque os dois havíamos chegado num ponto de exaustão que tornava a briga mais custosa do que o acordo. O apartamento foi vendido. Cada um foi pro seu lado. Sobre o Diego, não tivemos mais contato desde aquele sábado. Soubei por conhecidos em comum que ele havia se mudado de cidade alguns meses depois. Não sei para onde e não busquei saber. O que ficou dessa história não é simples de organizar. Fica a perda de 25 anos de amizade que é, estranhamente, a que pesa mais quando eu fico acordado de madrugada. Não a Renata, não o casamento. O Diego. Porque havia um histórico ali que não tem equivalente em nenhuma outra relação da minha vida. Fica também o entendimento de que eu havia gerenciado aquilo de forma muito controlada e que aquele controle havia me custado de formas que ainda estou processando. Que ser frio e metódico numa situação emocional pode parecer força, mas às vezes é só adiamento. E fica uma coisa sobre a vingança do título. A pior forma não foi eu fingir a noite do aniversário. Não foi eu preparar tudo antes de confrontar. Foi eu perceber, meses depois, que havia gastado tanto tempo e energia me preparando para agir que havia pulado a parte de simplesmente sentir o que estava sentindo. Isso foi o que mais custou. E é o que ainda estou trabalhando. Hoje estou num apartamento menor, sozinho, com uma rotina que ainda está se formando. Trabalho no mesmo lugar. Ainda tenho os mesmos amigos que não estavam envolvidos em nada disso, que foram a rede que me sustentou quando precisei. Não estou com ninguém. Não porque decidi ficar sozinho, mas porque não chegou o momento certo ainda e eu aprendi a diferença entre esperar o momento certo e ter medo de tentar. Aquela janela do bar às vezes volta. Não como dor aguda, mas como uma imagem que ficou gravada e que aparece de vez em quando. Quando aparece eu deixo ficar por um momento e depois sigo. É o máximo que consigo fazer por enquanto.